No vídeo de hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre um pequeno interlúdio que em Apocalipse nós encontramos uma estrutura que explica as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas, o grande conflito, a queda de Babilônia, o milênio e a Nova Jerusalém. Essa estrutura que eu acabei de falar para vocês está baseada no santuário, exatamente. Em Apocalipse existem mais ou menos 40 citações diretas e indiretas falando sobre o santuário. É muito bonito. Nós vamos ver rapidamente alguma coisa no que diz respeito a esse assunto. Primeiramente, vamos ler o capítulo 11 e o verso 19. Então, Apocalipse 11, aqui. E no verso 19 nós lemos: Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Apocalipse 11 ele é riquíssimo, porque nesse contexto nós estamos na 7ª trombeta. Mas, falando sobre o santuário, é muito importante a gente ressaltar que João ele viu o santuário no céu. Muito importante isso, porque no final da minha reflexão eu vou utilizar essa ideia. João viu o santuário no céu. Além de ver o santuário no céu, ele viu a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é o móvel mais famoso do santuário, porque nós sabemos que a arca ela fica no 2º compartimento e ela era visitada uma vez ao ano pelo sumo sacerdote, exclusivamente no dia da expiação. Ou seja, quando João vê o santuário no céu e a arca, ele termina falando relâmpago, voz, trovão. João está fazendo uma clara referência ao dia do juízo. Então, o santuário aqui em Apocalipse 11, ele está dando local, uma localização, o santuário está no céu, um objeto, um móvel, que no caso é a arca, e a função que esse objeto ou móvel tem no santuário, que no caso é o dia do juízo. Uma outra citação de santuário é no capítulo 15. Então, no verso 5, nós encontramos: Depois destas coisas, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Mais uma vez, João viu no céu um santuário, e lá ele viu o tabernáculo. Bem, como funciona essa estrutura? Se o santuário, com 2 compartimentos, tem um pátio, né? Tem um pátio também, mas se a parte interna ali, os 2 compartimentos, a primeira parte é o primeiro compartimento, o segundo compartimento. No primeiro compartimento, nós já vimos na introdução de Apocalipse, alguns vídeos atrás, que João ele viu aquele homem falando com ele, o que deu a visão, no meio de 7 candeeiros. Isso está em Apocalipse capítulo 1, dos versos 12 até o 16. Ele vê esse homem caminhando no meio dos candeeiros. Esse homem tem o rosto, ele é todo branco, né? Os seus cabelos também são brancos, seus olhos são como chama, ele tem um cinto de ouro, seus pés são polidos, vestes talares. E na sequência da leitura você vai perceber que as 7 igrejas elas vão receber desse personagem algum conselho, punição, bênção. E esse personagem, ele é dito que ele é filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. Então, as 7 igrejas, ela apresenta a identidade desse homem como Jesus. Embora ele não use a palavra Jesus, mas isso tudo é a identidade dele. Então, o Apocalipse, baseado na estrutura do santuário, ele começa com as 7 igrejas. As 7 igrejas representam o candeeiro, o candelabro que fica ali dentro. Ok? Do primeiro compartimento. Logo a seguir das 7 igrejas, nós encontramos os 7 selos.
ele começa, o selo propriamente, ele começa no capítulo 5, mas o capítulo 4, ele vai dar uma pista sobre o trono de Deus. E o capítulo 4, ele começa a apresentar o trono de Deus como um tipo de mesa. O trono de Deus, ele simboliza a dignidade de um dignatário, um rei, uma pessoa muito digna e importante de se assentar naquele trono. No caso, Jesus morreu, ressuscitou, vai ao céu, senta no trono junto com seu Pai. Ou seja, ou o trono é grande para caber duas pessoas, ou o trono é como uma mesa, onde ele está junto com o seu Pai. Se Jesus ele sofreu lá o que diz a profecia messiânica de Isaías, então os 7 selos, eles podem representar a mesa da proposição. E isso é muito curioso. Então está aqui no capítulo 4, né, de Apocalipse, no verso 2 nós lemos: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Ou seja, ele começou a ver no céu um trono, alguém sentado, e ele vai começar a descrever que tipo de trono é esse. E aí então vem os selos. É um livro que está fechado com 7 selos e apenas uma pessoa é digna de abrir aquele livro. Quem é essa pessoa? O Cordeiro. E aí, mais uma vez, ele usa as informações de Isaías para as profecias messiânicas e ele fala que o Cordeiro sofreu, morreu, ressuscitou. É um Cordeiro que suportou duras provas, ou seja, ele está direcionando toda essa estrutura, essa descrição para a pessoa de Jesus, que no Novo Testamento é identificado como o Cordeiro de Deus, e o Cordeiro ele tem então a dignidade e a honra de abrir os 7 selos. No meio então desses 7 selos é que nós encontramos aqueles famosos cavalos, né? Cavalo branco, cavalo amarelo, cavalo vermelho, enfim, o meio cinza ali, tudo está nos 7 selos. Porque o Cordeiro vai abrindo o selo, aí está lá, vi um cavalo branco, depois eu vi um cavalo vermelho, aí eu vi um cavalo preto, aí eu vi um cavalo amarelo, e aí vai, né? À medida que você vai lendo o capítulo 5, 6, e quando chega no 6º selo, ele parece que dá uma quebrada, porque ele começa a falar sobre pessoas seladas. E aí ele introduz os 24 anciãos, os 144 mil cantando uma música, louvando a Deus com uma música que só eles conhecem, apenas os selados, as pessoas seladas. Olha que curioso. Pois é. E aí sim, depois que você tem essa visão dos santos salvos, os glorificados, então vem o 7º selo. E aí o 7º selo, ele introduz, que é a segunda parte, ele introduz as trombetas. Então vamos lá. As 7 igrejas representam um candeeiro. Os 7 selos, eles representam junto com o trono a mesa da proposição. E agora, nas 7 trombetas, nós vamos ler aqui, no capítulo 8 e no verso 3, o terceiro móvel do santuário que está nessa parte das 7 trombetas. Capítulo 8, no verso 3, nós lemos: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Ou seja, um anjo representando Jesus, ele chega com um incenso diante do altar. Qual é o altar de ouro que está dentro do primeiro compartimento do santuário? É o altar de incenso. As 7 igrejas representadas com candeeiro, os 7 selos representados com a mesa da proposição por causa desse cordeiro que sofreu e tem a dignidade de se assentar sobre esse trono ou mesa, e ele então é o pão da vida. Jesus é a luz do mundo, o pão da vida, e agora esse anjo representando Jesus chega diante desse altar então sobe aquela fumacinha ali, né, queimando ali do altar, as orações dos santos.
E aí a gente fecha esse primeiro compartimento e aí então você vê as demais trombetas aí até o capítulo 9 e quando chega no capítulo 10, nós começamos a perceber que João ele começa a trabalhar com uma nova estrutura. É a estrutura do grande conflito. Por quê? Porque até o capítulo 9 e 10, essas trombetas elas têm um papel, e aí ele começa a trabalhar com o papel do santuário. No capítulo 11, que foi a primeira passagem que a gente leu, ela está fechando a 7ª trombeta. As 7 trombetas têm a ver com o altar de incenso. Mas fechando a 7ª trombeta, ele vê o santuário, capítulo 11, verso 9, no céu, e ele vê a Arca da Aliança, saindo relâmpago, voz, trovão, ou seja, fechamos 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e entramos no juízo. O juízo, nessa visão, está representado pelo altar, no segundo compartimento. O segundo compartimento é juízo. E não precisa se preocupar. Não olhe para o aspecto negativo do juízo. Olhe para o aspecto positivo. Cristo está intercedendo por nós. É esse o momento. E aí você tem, na estrutura do Apocalipse, a introdução, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas. E no capítulo 12 e 13, nós começamos a ver a briga de 2 personagens. A mulher e o dragão. A mulher, em Apocalipse, a gente sabe que o Apocalipse é uma linguagem figurada, a mulher ela representa a igreja, o dragão, o inimigo de Deus, Satanás e seus anjos, enfim, as pessoas que fazem parte aí da sua equipe. Então, esse grande conflito seria o centro do Apocalipse. Até a 7ª trombeta, a gente tem linguagem figurada, mas o Apocalipse ele não é tão assustador. A partir do capítulo 12 em diante, as pessoas começam a sentir mais medo, né? E ficam, eu tenho medo de ler o Apocalipse por causa disso e tal. É a partir daqui do grande conflito. Só que tem uma coisa curiosa. No grande conflito, você começa a perceber que tem essa briga da mulher com o dragão, capítulo 12 e 13, e aí entra um elemento aí que é o cordeiro. Quando o cordeiro entra, ele entra para trabalhar com os seus remidos, os santos. E aí ele tem uma mensagem exclusiva para esses remidos, para esses santos. São as famosas 3 mensagens angélicas que está em Apocalipse 14. Apocalipse 14 é um dos capítulos que identifica os verdadeiros adoradores, ou, como muitos cristãos aprendem, as características da igreja verdadeira. A igreja verdadeira está atrelada aos remidos, aos verdadeiros adoradores que o Cordeiro, no meio do grande conflito, ele tem uma mensagem para eles. Então, a primeira mensagem, a primeira voz, a primeira mensagem angélica, Apocalipse 14, verso 7, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, o mar, a terra, a fonte das águas. A segunda mensagem, caiu a grande Babilônia. E depois a terceira mensagem é, se alguém adora a besta e a sua imagem, então ele vai ganhar um sinal na fronte, ou sobre a mão. Ou seja, os verdadeiros adoradores, eles começam a ser peneirados, começam a ser definidos. E aí então surge os 7 flagelos, ok? Os 7 flagelos você vê aqui no capítulo 15 e 16. Algumas pessoas até perguntam se o coronavírus tem a ver com esse flagelo. Nós podemos dizer que sim, porque os flagelos, se você tirar o suprassumo, o fio da meada, o flagelo ele ajuda a peneirar os verdadeiros adoradores. Nós estamos vivendo num momento onde vemos irmãos que estão sendo peneirados. O povo de Deus está passando por uma certa purificação. Mas é difícil afirmar que é um flagelo o Covid-19. Então, os teólogos, a maioria prefere dizer, é possível, mas a gente não quer ainda afirmar que é. A gente se coloca numa posição muito, muito importante, muito difícil, né? Como é que a gente tem esse poder?
Mas enfim, aqui acaba com os flagelos, porque os flagelos eles são entregues aos anjos para que eles comecem a trabalhar com o povo, né? E aí então vem a queda da Babilônia, depois da queda da Babilônia, um período de milênio, né, o famoso período de 1000 anos, onde os ímpios eles são mortos, o inimigo ele não é morto, ele é preso. Durante esse período de 1000 anos é o que nós entendemos como juízo comprobatório, e aí sim vem a destruição final do pecado, dos ímpios, e a Nova Jerusalém, nos capítulos 21 e 22. E eu gostaria de terminar com uma pequena reflexão, porque no capítulo 21, ele está lá dizendo no verso 10, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ou seja, João está vendo a Santa Jerusalém. Bom, a gente entende que Jerusalém é uma cidade, não é? Então, ele viu uma cidade descendo do céu. Porém, as pessoas que estão acostumadas a ler Apocalipse, elas percebem que João, ele vai trabalhar de maneira bem suave, bem discreta, com a possibilidade de Jerusalém ser um santuário. Vamos ler o verso para terminar a nossa reflexão? Então, no verso 22, Apocalipse capítulo 21 e o verso 22, nós lemos: Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. No início da nossa reflexão, a primeira passagem que eu vi com vocês, João disse: eu vi um santuário no céu. E agora, concluindo a nossa reflexão, João diz: não vi santuário. E aí entra a discussão. Afinal, não existe santuário ou a Nova Jerusalém já é o santuário, por isso que ele não viu? Bem, aqui existe uma pequena discussão, mas uma verdade permanece. Seja Jerusalém ou não santuário, a verdade é que apenas os adoradores vão saber essa resposta, porque o santuário existe no céu, nos dias de hoje, para Jesus interceder por cada um de nós. O que vai ser depois do extermínio, eliminando o pecado, a gente vai poder tirar essa dúvida depois que formos salvos. Eu quero ser salvo. E você? Convido você a fazer uma oração comigo. Senhor nosso Deus, obrigado, porque a Bíblia nos orienta a procurar o verdadeiro Deus. Nós gostaríamos de ser os verdadeiros adoradores deste verdadeiro Deus. Abra o nosso coração, abra a nossa mente e que nós possamos juntos estar nessa nova Jerusalém. Estar contigo é a coisa mais importante do mundo. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, um beijo. Foi legal a gente se ver. Próximo vídeo a gente vai discutir um pouquinho mais, com mais detalhes, esses aspectos dos 7 selos, tá bom? Um beijo, um abraço, até mais.